Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me, todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do homem, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Prostituição, os furtos, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Uma vez que eu tenho introduzido as últimas perícopes do Evangelho de Marcos, os últimos trechos que eu trouxe a abordagem, com também trechos da Confissão de Fé de Westminster, eu não vou mudar agora não. No capítulo 6, nos versículos 53 a 56, finalzinho do capítulo ali, eu trabalhei o conceito das causas secundárias que estão presentes ou que está presente na Confissão de Fé de Westminster. O que é isso? Deus é a causa primária, nós somos a causa secundária, e a causa secundária tem o seu lugar e a sua responsabilidade no processo. Eu trabalhei isso porque ali nos versículos 53 a 56 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, nós trabalhamos a ideia de atitude e cura. O povo de Genezaré teve atitude diante da presença, da visita de Jesus ali naquele lugar, e isso trouxe cura para os seus doentes, isso trouxe restauração naquelas circunstâncias. Na perícope anterior da manhã, versículos 1 a 13, eu trabalhei a seção 6 do capítulo 1, que a gente inclusive passou por ela nesse sábado, com um bom debate aqui entre os jovens, que trata dessa questão, do perigo de se acrescentar outras coisas na revelação. A revelação é suficiente, eu não preciso de acrescentar mais nada. E pela manhã a gente viu ali como os fariseus e escribas estavam acrescentando algo. E a gente trouxe aplicações para os nossos dias. Tanto a confusão do catolicismo que mergulha numa tradição da igreja, acrescentada em pé de igualdade de escritura, como também os pastores do mistério, das revelações. A gente falou bem sobre isso pela manhã. Agora, eu vou no capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, e o capítulo 6 fala sobre a queda do homem, do pecado e da sua punição. Lembrando que a confissão, como eu procuro esclarecer em todas as abordagens, ninguém é obrigado a saber isso, não, pelo menos ninguém, membros são obrigados, porque membros prometem seguir os padrões, dos nossos símbolos confessionais, mas nem todo mundo é obrigado a saber disso, mas a Confissão de Fé de Westminster é a nossa referência, vamos dizer assim, é a nossa expressão de fé. Ali está o resumo do que a gente acredita sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre os decretos de Deus, sobre Jesus, sobre a igreja e sobre o pecado, sobre a queda do homem, sobre o pecado e sobre a sua punição. E esse é o capítulo 6 da Confissão. E eu separei aqui 3 sessões do capítulo 6 para dividir com vocês e que se relacionam ao contexto dessa noite. Quais são? Segunda sessão, primeira, segunda sessão, que diz assim: por este pecado, qual? Pecado de Adão e Eva, por este pecado eles caíram da sua justiça original e da sua comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Seção 2 do capítulo 6 da Confissão de Fé. Seção 3. Sendo eles, Adão e Eva, a origem de toda a humanidade,
a culpa deste pecado foi imputada, bem como a mesma morte em pecado e a natureza corrompida comunicadas a toda a sua posteridade, que deles descende por geração ordinária. Seção 4. Desta corrupção original, pela qual nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem e totalmente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais. Meus queridos, você vem na igreja para ouvir que você é inclinado a todo mal, você não é inclinado a nenhum bem, e você ainda vem aqui. E eu falo isso na cara de vocês, que vocês só querem o mal, que o coração, a predisposição de vocês é para o mal, que vocês só desejam o mal, e eu falo isso para vocês quase todo domingo, e vocês, sem vergonha, voltam no domingo que vem. Mas é o que a Bíblia diz. Eu não estou aqui para massagear ninguém. A Bíblia diz que o teu coração é desesperadamente corrupto, a gente lê hoje, e dele que procedem os maus desígnios. E aqui na Confissão de Fé a gente está lendo exatamente isso. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós herdamos duas coisas. Em síntese, o texto nos fala que nós herdamos culpa e corrupção, apontando que, segundo a Bíblia, essa é a herança dos nossos primeiros pais. Qual a diferença entre culpa e corrupção? Você herdou de Adão e Eva culpa e corrupção. Qual que é a diferença entre culpa e corrupção? O que é culpa e o que é corrupção? Você sentiu o silêncio aí? Pois é. A culpa tem a ver com a posição de Adão como nosso representante diante de Deus. Quando ele pecou, a culpa passou a todos nós, porque ele foi eleito como representante. Se você ler em Romanos capítulo 5, verso 12, você vai ler que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram como? Em Adão. A gente estava lá com ele. Ele estava representando a gente. Deus o colocou como representante. Isso significa que você já nasce culpado. Você já nasce com essa herança. Por quê? Porque você descende dos nossos primeiros pais. Agora, o que é a corrupção? A corrupção tem a ver com a morte espiritual que a gente leu aqui numa das sessões da Confissão de Fé. A gente leu o seguinte, olha: sendo eles a origem de toda a humanidade, Adão e Eva, a culpa deles foi imputada, bem como a mesma morte em pecado e a natureza corrompida. Vou te explicar melhor para você entender o que é a corrupção. Gênesis 2,17, Deus diz para Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Só que no capítulo 3 está lá Adão conversando com Deus. Então não morreu, porque no dia vai morrer. Se ele comeu e não morreu, então não é morte física, é outro tipo de morte. E a morte espiritual. E essa morte espiritual, então, é o quê? É essa corrupção. Na verdade, nós morremos espiritualmente perdendo aquela imagem e semelhança que o homem tinha de Deus no seu sentido mais específico, no seu sentido mais estrito, que era a retidão, a santidade com a qual Deus o criou. Viu Deus tudo quanto fez e era muito bom, mas isso até a queda. Porque aí a terra se tornou maldita por essa causa. E desta corrupção original, eu li aqui, pela qual nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem. Interessante. Totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem, totalmente inclinados a todo mal. Isso é corrupção. A culpa vem da representação de Adão diante de Deus. Ele nos representava e se ele caiu, a gente caiu junto. A corrupção é essa natureza, esse estrago que o pecado fez em Adão e que passa para cada um de nós.
E o texto bíblico que nós lemos nessa noite fala exatamente sobre essa corrupção. O assunto dele não é culpa, mas é corrupção. Jesus vem nos mostrar que o coração do problema é o problema do coração. Nesse texto que a gente acabou de ler de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14. O coração do problema é o problema do coração. Jesus vem nos mostrar que o mal vem de dentro e não de fora. Conforme os textos bíblicos que a gente já leu durante esse culto, o mal vem de dentro. E assim eu preciso fazer uma pergunta interativa, provocativa, e que não precisa ser retórica. Quando a gente fala em pergunta retórica, é aquela que você faz apenas para levar alguém a pensar. Não precisa ser retórica, não, podem responder. Qual pergunta? Você peca porque é pecador ou você é pecador porque peca? Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Você peca porque é pecadora. Cada um de nós pecamos porque nós somos pecadores. Por natureza. Isso se chama corrupção. Isso é diferente de culpa. Culpa é a nossa responsabilidade com Adão. E por isso nós somos culpados diante de Deus. Mas corrupção é esse estrago natural que nos faz desejar o mal. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Você peca porque você é pecador por natureza. E depois que Jesus denuncia que os fariseus e escribas estão concentrados ali naqueles esforços para alcançar a Deus, que a gente viu pela manhã, lavando vazia, lavando as mãos, lavando vazia, lavando as camas, lavando tudo. Depois que Jesus denuncia que essa preocupação dos fariseus e escribas é uma preocupação relacionada a tradições humanas e, na verdade, ela esconde um interior sujo o suficiente para fazer mal aos próprios pais deles. Isso eu estou falando da perícope anterior, versos 1 a 13. Por quê? Pela manhã eu citei aqui que através da tradição deles, eles davam um jeitinho que prejudicava os seus próprios pais. E aqui eu vou abrir um adendo, porque eu expliquei isso pela manhã, mas parece que foi muito superficial, porque depois a Jaqueline lá fora me perguntou de novo. Pastor, deixa eu entender melhor esse corbã. O corbã está aí nos versículos 9 a 13, que Jesus diz que eles jeitosamente rejeitam o preceito de Deus para guardar a tradição. O corbã era algo da tradição dos judeus que envolvia consagrar um patrimônio a Deus. E uma vez que esse patrimônio a Deus estava consagrado, eles eram dispensados de cumprir aquele mandamento que está nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Ah, como assim? Eu não entendi. E foi isso que a Jaqueline me perguntou, porque é o seguinte, se você tem ali um terreno, o que acontece? Seu pai está passando necessidade, era da cultura judaica ajudar os pais. Mas se eu, através dessa tradição deles, declaro que aquilo é corbã, oferta a Deus, eu não posso mexer, porque ele está consagrado. Então significa que, se meu pai estiver passando necessidade, eu falo assim, não tem como ajudar. Mas como não? Você tem uma propriedade. Ih, rapaz, consagrei aqui a propriedade para Deus, não posso mexer. E depois eles davam um jeito, se precisasse, de quebrar o corbã. Isso consagrava um animal. Ele poderia usar o animal nas suas tarefas agrícolas, mas não poderia vender aquele animal para socorrer a necessidade dos próprios pais. Por quê? Porque eles não tinham interesse em desfazer do bem que eles eram obrigados, segundo a lei. Era um jeitinho que se dava. E nesse caso, em prejuízo dos seus próprios pais, dos seus próprios genitores. E Jesus está denunciando isso. Jesus está denunciando isso para mostrar como é que eles estão limpos por fora, porque eles lavam a mão direitinho e estão questionando Jesus. Brincadeira, né? Sai lá de Jerusalém para vir perguntar para Jesus por que não lava a mão. Vai cuidar da sua vida, rapaz. É demais isso, né? Tem muita gente para preocupar com a vida da gente. Nossa, sai de Jerusalém, vindos de Jerusalém, verso 1, para perguntar por que Jesus, os discípulos, não lavam a mão. Mas está dentro da tradição. Por que Jesus não segue a religião do jeito deles? Porque Jesus não veio trazer esse tipo de aproximação de Deus que vem de cima para baixo. Ele é a representação máxima do ato de Deus em encontro com o pecador. É de baixo para cima.
Desculpa, é de cima para baixo, não de baixo para cima. De baixo para cima é essa palhaçada deles aqui de inventar tradições e maneiras de agradar a Deus, do seu próprio modo. Muito obrigado aí pela correção. Então eu quis ler os trechos do capítulo 6 da Confissão, que falam dessa herança maldita que nós recebemos dos nossos pais, que é a corrupção. Nascemos naturalmente corruptos. Davi é um dos caras mais eficientes para mostrar isso. No Salmo 51, verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado eu fui concebido. Então, por quê? Porque aqui a gente vê que o problema dos fariseus não é externo, eles lavam a mão direitinho. O problema deles é interno, não cuidam nem dos seus próprios pais. São interesseiros, mesquinhos, corrompidos. E eu volto à pergunta: você peca porque é pecador ou você é pecador porque peca? Vocês já responderam. E na resposta de vocês eu entendo que a corrupção é tanto a mãe como a filha do pecado. A corrupção é tanto a mãe como a filha do pecado. Por quê? Da onde que vem o pecado que você pratica agora aí, sentado no banco? Porque a gente peca em todo tempo. Da onde que vem? Da corrupção, que habita em você, que está no seu coração. Então ela é a mãe do pecado, porque é da sua corrupção que vem o pecado. Só que ela é filha do pecado. Por quê? Porque foi lá no Éden que houve o primeiro pecado e que gerou em nós a corrupção. Ela é tanto a mãe como a filha do pecado. Ela tem mãe e tem filha. E é filha, né? Quer dizer, ela é mãe e é filha. O pecado, né, que tem mãe e tem filha. O pecado tem mãe e tem filha, que é a corrupção. Eu propus como tema dessa abordagem aqui da noite: entrou ou saiu? Por quê? Porque a questão, a partir disso tudo que a gente está conversando, é: a imundície entrou ou saiu dos fariseus? A imundície entra ou sai de cada um de nós? Então, Jesus, nos versos 14 a 16, vai ensinar um princípio para a multidão. Qual que é esse princípio? Veja aí. Convocando ele a multidão, disse-lhes: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Esse é o princípio. A questão não é o que entra, a questão é o que sai. Não tem nada externo que vai te contaminar. Esse é um princípio. A maior impureza não está fora do homem. O coração do problema não é externo. Na verdade, como eu disse, o coração do problema é o problema do coração. E qual é o problema do coração? A corrupção, o pecado. O excesso de preocupação com o exterior não resolve o problema interior. Os fariseus estavam com seus corações distantes de Deus. E esse era o problema da imundície. Nós vimos de manhã, e aqui mesmo no texto, Jesus cita o profeta Isaías, do texto que a gente leu e que eu já citei nesse culto. Está aí no versículo de número 6. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há um problema no coração deles. Longe de Deus está o coração deles. Longe de Deus o nosso coração se torna quando ele é uma fonte a jorrar podridão. Quando ele é uma fonte a jorrar impureza. O coração, ele é uma arma e ele precisa estar nas mãos certas. E qual que é a mão certa? É a mão de Deus. Se o nosso coração não estiver na mão de Deus, estiver na nossa própria mão, dá errado. Por isso que a gente cantou: eu abro mão do meu querer. Eu decidi que eu não posso seguir o meu coração. Por isso que Jesus chama esses fariseus, lá em Mateus 23, de sepulcros caiados. Bonito por fora, sujo por dentro. O problema vem de dentro. A solução vem de fora. Mas o problema vem de dentro. Por que a solução vem de fora? Porque a solução vem de Deus. O homem não é mau. Ele é corrompido pelo meio. Eu li aqui, eu escrevi: o homem não é mau. Vocês viram que eu falei, né? O homem não é mau. Eu nunca escrevi isso na minha vida. É corrompido pelo meio. É porque, na verdade, essa é uma afirmação que se costuma dizer por aí. O que acontece? Não teve oportunidade.
Não teve oportunidade de estudar, por isso que virou um malandro, por isso que foi para o mau caminho. Não teve oportunidade na vida, por isso que desandou. Parte da nossa sociedade acredita que o problema do homem é o meio que o corrompe. E eu diria que, na verdade, o homem corrompeu o meio. E o meio corrompido corrompe o homem ainda mais. Esse é que é o problema. E você pode dar educação e oportunidade para todo mundo, mas que você vai conseguir vai ser bandido mais bem instruído. Por quê? Porque o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema não é oportunidade para todo mundo. Não é transformarmos o mundo num paraíso. Se não houver regeneração, o pecado permanece enraizado no coração dos homens. Eu não tenho esperança na humanidade. Eu não tenho esperança no ser humano. Que isso, pastor? Eu não tenho esperança e não acredito em nenhum político. Minha esperança está na regeneração do homem por meio do Espírito Santo. Se não houver uma transformação do coração, eu não acredito em ninguém, nenhum líder, em nada. Porque estamos todo mundo perdido. Pastor, será que é isso mesmo que está escrito aí? Vamos continuar lendo o texto. Mas eu ainda reafirmo, antes de continuarmos, se o homem não for regenerado, o seu coração vai continuar produzindo toda sorte de males. E essa é a verdadeira contaminação. E é isso que Jesus está dizendo, ó, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Então, meu irmão, qualquer contaminação que você vê, não veio de fora, não é fruto do meio. A sociologia pode dizer isso, mas a Bíblia não diz isso não. E a minha experiência prática também não diz isso não. Você pode lavar um ovo choco o tanto que você quiser, vai continuar fedendo. E aí depois que Jesus explica esse princípio para a multidão, depois que Jesus apresenta esse princípio para a multidão, verso 14 e 15, e o 16, aqui tem um colchete, né? Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Esse colchete aqui é algo muito complicado, eu não vou gastar tempo com isso não, porque simplesmente se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então, tá bom, deixa desse tamanho. Se alguém tem ouvido para ouvir, entenda o que eu estou falando. Só que aí depois Jesus vai explicar tudo isso de uma maneira particular para os seus discípulos. Vamos ver então a explicação que Jesus dá, verso 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim também não entendeis? Quer dizer, os discípulos perguntaram, o que quer dizer aquilo que o senhor estava falando para a multidão? Aí Jesus responde, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Verso 18. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Não é o que você come. O que você come vai para o ventre, e do ventre vai embora, para o esgoto. Então, nada que entra vai contaminar o seu coração. O máximo que você pode ter com alguma coisa contaminada é uma disenteria. Né? E isso acontece. Mas, em relação ao que Jesus considera como contaminação de fato, é aquilo que contamina a alma, aquilo que mancha a alma. E Jesus está dizendo que não tem nada que você possa comer sem lavar que vai contaminar a sua alma. Como eu falei, Jesus não está dizendo que você está livre de infecções intestinais, não é isso não. Ele está falando que maldade não vem de fora, maldade já tem aí dentro de você o suficiente para fazer um estrago desgramado. Nos versos seguintes, ele ainda vai mostrar isso como uma maneira ainda mais clara, né, no verso 20, e aqui vale ainda, antes de ler o verso 20, chamar a atenção que Jesus está já abolindo toda lei cerimonial. Por quê? Porque essa história de lavar a mão aqui dos fariseus e dos escribas tinha a ver com as leis cerimoniais de culto a Deus. Só que elas eram para os levitas e eles trouxeram para o cotidiano. Então, quando Jesus diz que está baseada em tradição dos anciãos, verso 5, na verdade, eles mesmos reconhecem. No verso 5, eles dizem, por que você não lava a mão segundo a tradição dos anciãos? Porque, de acordo com a lei de Deus, isso era
específico para levitas que estavam prestando culto a Deus e tinham que se manter puros. Só que tudo isso apontava e tinha um significado na pessoa de Jesus. Todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento tinham o propósito de mostrar: vocês estão distantes de Deus, por isso precisa lavar, purificar, um monte de ritual, porque a distância entre o pecador e Deus é muito grande. Mas com Cristo, o véu do santuário rasgou. Não existe distância, porque nós fomos feitos inocentes. Pelo amor de Deus, cantamos isso aqui. Há um convite, um lugar para ti, diante de Deus, porque você foi feito inocente. Então, negócio de ficar lavando vazia, esse negócio de ficar lavando, se purificando para se apresentar diante de Deus e trazendo cordeiro para sacrifício, acabou. Então, com Jesus já está inaugurada essa obsolitude. Não existe isso não, né? Ficou obsoleto. Já está inaugurado que tudo ficou obsoleto. Porque Jesus é a plenificação. Eu sei, Sara, que não existe. Não precisa comentar que a palavra não existe, não. Eu sei. Tudo ficou para trás. Não faz mais sentido, porque ele é o novo e vivo caminho para o trono de Deus. Você vai ficar por esses caminhos esquisitos aí, de ficar usando roupinha tal, lavando de um jeito tal, igual no Levíticos? Não, isso não faz sentido. O véu do santuário rasgou. O novo e vivo caminho aberto na sua carne, porque o pecado foi castigado em Cristo, a punição foi cumprida. E aí Jesus purifica todos os alimentos. Agora acabou. Então, se vem com essa conversinha de que não pode comer carne de porco, chouriço, não sei o quê, assim considerou ele puro todos os alimentos, menos chouriço. Todos os alimentos. Ah, pastor, por que você está falando do chouriço? Porque muito crente não come chouriço. É sangue, não pode comer sangue. Come torresmo, come outras coisas. Né? Mas, enfim, continuando aqui no verso de número 20, Jesus vai deixar claro que o monstro está lá no porão da alma. O que sai do homem, isso é o que o contamina. O monstro mora no porão da sua alma. O monstro mora no porão da sua alma. Porque de dentro, verso 21, de dentro do coração dos homens é que procedem esse mal que você vê no mundo. A gente tem mania de olhar como se fosse algo de fora de nós. Só que como é que ele foi aparecer lá no mundo? Foi de homens como você e eu. A questão é uma regeneração que nos coloca em uma batalha interior ou uma completa loucura, no sentido de não saber interpretar que há um mal dentro de mim que precisa ser vencido. E essa mesma consciência desse mal que há em mim que precisa ser vencido vem de uma iluminação do Espírito Santo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque o homem natural não aceita as coisas espirituais. Meus irmãos, Jesus vem dizer que é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. E aí ele vem falar de problemas de raízes profundas. E aqui ele traz 12 virtudes que procedem do coração. Ou 12 vícios. É vícios, não são virtudes. Quais são? Ele começa dizendo que sabe de onde que vem aqueles maus pensamentos? Do seu coração, da sua natureza corrompida, maus desígnios. Sabe de onde que vem aqueles desejos perniciosos, lascivos, sexuais, aquelas tentações? Do seu coração corrupto. Há 3 palavras relacionadas a uma conduta sexual que não se encaixa nos propósitos de Deus para o homem. Prostituição, que está aí, a segunda palavra. Depois, no verso 23, você vai ainda encontrar a palavra lascívia. E antes dela ainda, a última palavra presente no verso 21 é adultério. Todas essas têm a ver com condutas sexuais que não estão dentro daquele padrão de Deus e que vêm da onde? Do seu coração. Por isso que eu não consigo lidar
isso aqui é polêmico, desculpa, mas tem que tratar de uma maneira clara. Eu não consigo lidar com as anomalias, vamos dizer assim, e aqui eu já falei uma palavra forte, mas com as condutas sexuais que não correspondem ao plano de Deus, à luz das Escrituras, dentro de uma cosmovisão cristã, como simplesmente opção. A opção sexual. Não. Existem pessoas muito sinceras. Eu sempre tive esse desejo, se ele te falar desejo sexual, que se ele te falar, você arrepia, que horrível. E daí vai tudo que nós, à luz das Escrituras, temos como compreensão de que não está dentro do padrão de Deus. Adultério é pecado, lascívia é pecado, prostituição é pecado. Prostituição, aqui é a mesma palavra para fornicação, tudo isso é pecado, porque está fora dentro daqueles limites de Deus. E a questão é a seguinte, tudo isso vem da onde? De dentro, e tudo isso é pecado. Como o homossexualismo também é pecado, à luz da Bíblia. Então não é simplesmente uma opção, é algo que nasce do seu coração, e já está no homem fruto do quê? A corrupção é a mãe de todos os pecados, a nossa natureza é corrompida. Porque nós temos a nossa própria sujeira em nós mesmos. E tudo é pecado e tem que ser tratado como pecado. E nenhum desses pecados deve ser considerado mais sujo do que outros. Pois bem, Jesus fala desses pecados, maus pensamentos, esses pecados relacionados à conduta sexual. Jesus fala de furtos, roubo, se apropriar do que não é seu, de homicídio, tirar a vida de alguém. Ainda bem que isso nunca passou no meu coração. Você nunca pensou em pular no pescoço de alguém, não. Nunca pensou em enforcar, em encher de pancada. Saiba que isso não poderia trazer a morte de qualquer pessoa. Ou seja, você, além de assassino, é um covarde, porque se você fosse corajoso, você tinha feito. Ainda bem que você é covarde, ainda bem que você ainda tem mais esse problema para resolver. Você não é corajoso, porque senão a coisa fica feia para nós. Avareza é um escorpião no bolso, né? Mas aqui não é ser seguro, não é ser controlado, não. Aqui é o que os fariseus tinham ali, por causa da preocupação com o seu bem, eles davam um jeitinho de não ter que se dispor dele. Malícias, essa perseguição da maldade, do plano mal. Eu tenho prazer no mal, e saiba que muita gente tem prazer nas coisas más, no mal feito, não é isso? A gente até brinca, fulano tem prazer no mal feito, mas tem gente que tem prazer no mal feito, mas na desgraça dos outros mesmo. O dolo, o prejuízo do outro, dolar, fazer mal ao outro, cometer um dolo contra alguém. Lascívia a gente passou, inveja, que a gente sabe muito bem o que é, né? Você ter ali se relaciona evidentemente com cobiça, né? Cobiçar aquilo que é do outro, o querer estar na posição do outro. Blasfêmia, que aqui quer dizer, maledicência, é você falar o que não deve, é injúria, difamação, a soberba, a arrogância, a loucura, que é a insensatez no que tange ao conhecimento espiritual e à vontade de Deus. Tudo isso vem de fora, né? Jesus disse que está tudo guardadinho aí dentro de você, só esperando ser despertado. E essa loucura envolve a ira, o descontrole. Ora, todos estes males vêm e contaminam o homem. Então, não precisa pensar que essas sujeiras que você se envolve saiu ou veio de fora. Não, porque fulano me corrompeu, me desviou, me desencaminhou, me diz Jesus, que nada disso, não. Só foi despertado dentro de você, porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça, é o que diz Tiago. Então nada disso vem de fora, tudo está dentro de você, só esperando ser cutucado. E não pensemos que participar de uma igreja vai resolver esse problema externo. Não, pode lavar o ovo choco o quanto você quiser. Tanto pensamentos como condutas são importantes para Deus, mas nenhum dos rituais religiosos do mundo pode mudar o coração de uma pessoa.
É o evangelho que trabalha de dentro para fora. É o evangelho que promove a motivação interna necessária para adquirir um caráter justo, para se livrar de toda impureza, de todo acúmulo de maldade. Como diz Tiago 1:21. Aquele que experimenta o governo de Deus é capaz de viver num plano de vida diferente, porque o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Lucas 6:45. Então, que o governo de Deus sobre o nosso coração nos livre de que essas coisas estejam presentes e despertadas na nossa vida. Vamos nos colocar em pé.